Confronto decisivo contra o Palmeiras amanhã às 6h30. Todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, que nesta manhã de sábado pegou um voo em direção a São Paulo, e informações também sobre o Alviverde, que nesta tarde de hoje realizou seu único treino antes de enfrentar o Gigante da Colina amanhã no Allianz Parque. Além dessas, muitas outras informações, mais polêmica envolvendo Maracanã e, é claro, como eu falo com vocês, a verdade sempre prevalece. Falam tanto mal do Vasco, o Vasco é tão culpado pelo hoje ruim gramado do Maracanã, que a partida do Flamengo, nesse sábado à noite, teve que ser paralisada. Além de um gramado muito ruim, não pôde dar início por um buraco na rede. Será que a culpa também é do Vasco da Gama? A administração pífia desse atual consórcio. Além dessas, muitas outras informações, torcedor, nesse último vídeo deste sábado, com muitas novidades sobre o nosso Gigante da Colina. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, rapaziada, para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Contamos muito mesmo com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu like, com o seu gostei, que é essencial para o nosso crescimento. Então se inscreva, e você que curte o nosso conteúdo, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Além disso, deixe aí nos comentários, e é claro, a sua expectativa para essa partida de amanhã contra o Palmeiras. E aí, torcedor, vai dar Vasco? Coloque aí a sua opinião. Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois foi um sábado bastante movimentado, bastante agitado, principalmente pela partida importante que o Vasco terá amanhã às 6h30 da tarde em São Paulo contra a forte equipe do Palmeiras. Porém, antes de entrarmos nesse assunto da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu quero falar aqui sobre algumas informações importantes, como por exemplo, nessa parte da tarde de hoje o Vasco divulgou mais um detalhe da sua nova camisa 3, uma camisa que será em homenagem ao centenário dos Camisas Negras que se deu nesse ano de 2023. O Vasco divulgou 3 pequenos detalhes, né, desse novo uniforme, o novo uniforme 3 do Vasco da Gama. E a expectativa é que o quanto antes esse uniforme 3 venha a ser lançado para a torcida vascaína, algo muito lindo, uma homenagem muito significativa que o Clube de Regatas Vasco da Gama está fazendo para esse elenco, né, os Camisas Negras, que marcou de fato a história do nosso Vasco da Gama. O primeiro grande elenco da história do nosso clube. E falando, como a gente trouxe agora, né, já iremos entrar nos assuntos sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobre Vasco da Gama e Palmeiras, mas eu quero começar falando aqui sobre essa 21ª rodada, não sobre esse clássico de amanhã entre o Cruz Maltino e o Alviverde. Eu quero começar falando sobre essa 21ª rodada, sobre o que aconteceu hoje, agora há pouco, lá no Maraca. Teve Flamengo Internacional abrindo essa 21ª rodada, um jogo no Maracanã, um jogo, né, num gramado que, segundo o consórcio e Fluminense, em nota oficial, tá em mais condições por culpa do Vasco da Gama. O consórcio e o Fluminense, principalmente, teve a audácia de falar que a administração deles é boa e o gramado foi prejudicado por conta da partida desse último domingo entre Vasco da Gama e Atlético. O Vasco só atuou 3 ou 4 vezes no Maracanã nessa temporada como mandante. No Campeonato Brasileiro foram em 3 oportunidades: Atlético, Palmeiras e uma outra equipe que eu não estou conseguindo me recordar aqui, ou até 2 somente, né, contra Palmeiras e Atlético. Eu acredito que foram só essas 2 oportunidades. Aliás, contra o Botafogo também foi mandante no Campeonato Brasileiro, e contra o Flamengo nas semifinais, 4 jogos como mandante, e de mais de 30 que aconteceram já pela dupla Fla-Flu. Mas para Flamengo e Fluminense, para consórcio, a culpa das más condições do gramado é do Vasco da Gama. E aí, torcedor, é o que eu te falo, a verdade sempre prevalece. O Vasco está no lado certo desta história. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o jogo foi atrasado por 2 motivos. Um motivo, um gramado rebocado, um gramado ruim, com más condições, que teve que ser cuidado antes do início da partida. Um gramado que tem tanto um cuidado mal feito por parte desse atual consórcio, que 3 jogadores nesse jogo que acabou de terminar sentiram
exatamente a mesma lesão. A mesma lesão. 3 atletas, eu não tenho os nomes aqui a vocês, mas 3 jogadores sentiram uma lesão, se eu não me engano, do músculo posterior da coxa. Por causa das más condições do gramado. Um gramado ruim faz exatamente isso. A culpa é do Vasco, será? E não para por aí, pois esse é um dos casos. A polêmica é tão grande que o jogo atrasou, pois a rede do Maracanã estava furada. Sim, torcedor, exatamente. A rede estava com um buraco gigantesco. E um árbitro, se eu não me engano, o 4º árbitro, teve que remendar a rede, fazer uma amarração. Teve que amarrar a rede antes da bola rolar. Parece brincadeira, né? Parece que eu tô zoando aqui com vocês. Parece que eu tô falando algo que é brincadeira, é zoação, é palhaçada, mas não. É a atual gestão do Maracanã, é o atual consórcio. A rede do Maracanã estava furada antes do jogo. A rede do maior estádio do mundo, que é o Maracanã, estava furada e a partida teve que ser atrasada exatamente por esse motivo. Esse é o consórcio. Essa é a administração da dupla Fla-Flu. Uma administração pífia, ridícula, vergonhosa, que não cuida bem do estádio. E a partir de hoje, ou aliás, desde o que aconteceu lá na semana passada, a gente vai fazer questão de, no bom sentido, bater. Ou até melhor dizendo, né, para não ficar um termo mais pesado, cobrar. Cobrar dessa dupla Fla-Flu e cobrar do governo respeito. Porque o Vasco foi muito desrespeitado e segue sendo desrespeitado. Será que a culpa é do Vasco também? Pela bola, ou aliás, pela rede furada do Maraca? Fica a dúvida. A dupla Fla-Flu, parabéns. Vocês estão cuidando com muito carinho do maior palco do futebol mundial. Mas enfim, né? Vamos entrar num assunto que interessa? Vamos falar sobre Vasco da Gama e Palmeiras. Pois amanhã, torcedor, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, às 18h30, Vasco e Palmeiras se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante, o jogo do vice-líder contra o 18º colocado do Brasileirão. Mais um jogo que, olhando pelo momento atual, é de um Vasco que, nos últimos 9 pontos, tem 7 conquistados, e de um Palmeiras que também, nos últimos 9 pontos disputados, tem 7 conquistados. Duas equipes que, uma tem hoje um padrão tático e técnico muito bem definido, que é a do Palmeiras, e a do Vasco, que vem numa crescente lógica, evidente, clara, com o centroavante hoje que marca gol, com o meio campo hoje que funciona, para Chedes, Paulinho Paula, um primeiro volante que surpreende positivamente, que é o Zé Gabriel, um sistema defensivo compacto com o Gary Medel. Hoje o Vasco é um time de futebol. E hoje, exatamente por esse motivo, o torcedor vascaíno tem esperança que amanhã contra o Palmeiras a gente possa arrancar pontos do clube paulista, né? Eu coloquei uma enquete, vou colocar aqui, ó, inclusive, nesse link na descrição, no comentário fixado. Você acredita na vitória do Vasco? Vá lá votar na enquete. Quando acabar o vídeo, você aperta e vai votar se você acredita na vitória do Vasco amanhã diante do Palmeiras. Hoje o elenco já pegou um voo em direção a São Paulo. Nesse momento já chegou à capital paulista. O elenco saiu pela parte da manhã, realizou um treino, é claro, no CT Moacir Barbosa e logo após esse treino pegou um voo em direção a São Paulo. Foi divulgada, inclusive, ainda hoje, na parte da tarde, a lista de relacionados para essa partida. Já trouxemos no nosso Fala Gigante, mas faço questão de repetir a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. 8 mudanças na lista de relacionados. 4 saídas e 4 entradas. No caso, as saídas se dão pela lesão do Zé Gabriel, pela suspensão do Léo e por 2 opções técnicas. Matheus Cocão ou Matheus Carvalho sai da lista de relacionados e o Figueiredo também está de saída da lista em comparação com a partida contra o Atlético Mineiro. Já na parte das chegadas, Jair retorna à lista de relacionados na vaga do Matheus Cocão. Luco Orejano, após estar suspenso, também retorna à lista de relacionados. Pumita Rodrigues, que ficou de fora na última lista no domingo passado por uma opção do próprio Ramon Dias, volta na vaga do Gabriel Dias, que acabou se lesionando, e o Zé Vitor ganha uma oportunidade, já que o Léo está suspenso. Então, 8 mudanças num contexto geral nessa lista de relacionados para essa partida de amanhã. Ainda há dúvida com relação ao sistema defensivo. De resto, o Vasco já tem uma equipe bem definida. Léo Jardim no gol, Capasso ou Maicon ao lado do Medel, Piton, eu ia falar Pumita, Piton e Robson nas 2 laterais, e o meio campo formado por Zé Gabriel, Paulinho Paulo e Praxedes. Já no ataque, Gabriel Peck, Serginho ganhando a vaga no time titular após uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, e Pablo Berrete formando o sistema ofensivo, formando a trinca ofensiva do Vasco da Gama. Ainda há essa dúvida, se é o Capasso ou o Maicon na vaga do suspenso Léo.
Mas por enquanto a prioridade é sim de que Manuel Capasso ganhe a vaga titular. Fica tranquilo que a gente amanhã vai falar mais sobre isso, vai trazer mais detalhes sobre a situação do Maicon ou do Capasso entre os iniciais. E a expectativa, se vamos conseguir arrancar pontos numa forte equipe do Palmeiras. E olha, torcedor, a gente vai deixar para falar mais sobre o Vasco da Gama em si amanhã. Amanhã teremos o Acorda Vascão às 7, teremos uma live na parte da tarde de pré-jogo, então fiquem atentos, fiquem ligados. Entre as 2 e 3 horas estaremos abrindo uma live aqui no nosso canal para trocar uma ideia mais legal com vocês, que a gente dificilmente tem esse contato. Mas falando sobre Palmeiras, um ponto importante, hoje, né, o Palmeiras realizou o seu primeiro e único treino antes de enfrentar o Vasco da Gama. O Palmeiras desembarcou em São Paulo ontem apenas, após aquela partida contra o Deportivo Pereira na Libertadores. Chegou à capital paulista às 7 horas da noite, às 19 horas, descansou pouco e hoje já estava realizando as atividades no seu centro de treinamento. Informações que tivemos e trago aqui a vocês é que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se reuniu com os jogadores antes do treino, visando essa partida contra o Vasco amanhã. A informação que temos é que o Abel até mudou o discurso. O discurso hoje é de prioridades também no Campeonato Brasileiro. O português, o técnico do Palmeiras, Abel, acredita que há a possibilidade sim de uma reviravolta nesse campeonato, de tirar essa distância do Botafogo, que hoje é de 11 pontos, para o Palmeiras, e exatamente por esse motivo, o Abel quer o elenco focado nessa partida de amanhã contra o Vasco da Gama, nessa competição nacional que é o Campeonato Brasileiro. Ainda há dúvida se após esse grande esse grande desgaste, né, que o Palmeiras teve na viagem, ficando 3 dias quase na Colômbia, com problemas no voo, se o Palmeiras vai com o time titular. Mas hoje, torcedor, o que eu tenho a trazer a vocês, por esse foco que o Palmeiras, por causa do Abel Ferreira, com esse desejo de conquistar o Campeonato Brasileiro, é que realmente o Palmeiras faça um mistão, mescle peças, mas vá com a grande maioria de atletas do seu time titular. A expectativa é que o capitão Gustavo Gomes esteja presente entre os 11 iniciais, a expectativa é que Richard Rios, Gabriel Menino, que são os atletas aí titulares, também estejam presentes, com o próprio Arthur também, que é um jogador que vem mesclando entre titulares e reservas, possa estar entre os 11 iniciais amanhã, e há apenas algumas dúvidas, como o Dudu, que é um jogador já com uma idade mais avançada, como o Rony, que também é um jogador de uma idade mais avançada, o Rafael Veiga, que é um jogador que vem de algumas lesões, se eles irão iniciar. Mas a expectativa é que o Palmeiras vá com o mescladão e vá com a sua grande maioria de peças entre os 11 iniciais de atletas titulares dessa equipe. Expectativa, ou aliás, informação importante, é que John e Zé Rafael estão suspensos. Zé Rafael, que é o titular absoluto dessa equipe, então é um jogador que não irá a campo. Mas a expectativa, volto a repetir, é que o Palmeiras vá com força máxima para enfrentar o Vasco amanhã no seu estádio, em sua casa, no Allianz Parque. Mesmo assim, é não ter medo, é partir para cima, é tentar arrancar pontos do Palmeiras amanhã no Allianz Parque. E ou quem sabe, né, conseguir um pontinho e até mesmo a vitória em São Paulo. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse sabadão. E é claro, retornaremos amanhã às 7 horas da manhã em ponto aqui com o Acorda Vascão. E eu conto muito com a sua presença. Já anote aí na sua agenda e volte para saber tudo o que irá acontecer nesse clássico entre Vasco da Gama e Palmeiras amanhã às 6h30 da noite. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E como sempre falamos com vocês, saudações vascaínas. Oh!